Bom, meu nome é José Bueno, eu sou um estudioso, praticante, difusor da cultura do Aikido há muitos anos e aí sempre me perguntei como passar a essência do Aikido de modo simples, prático, útil para qualquer pessoa poder se servir dessa filosofia que é tão interessante para sobreviver nos dias de hoje no Brasil e no mundo. Então a gente vai falar aqui dos princípios do Aikido. São 6 princípios escolhidos assim aleatoriamente para extrair esses pilares. Primeiro princípio tem chamado de Mushin. Mushin é o espírito vazio, a mente vazia. Esse Mu em japonês é o vazio e Shin é o sentimento, o espírito. O que é isso? É você estar absolutamente vazio para poder perceber o que acontece à sua volta. Ou seja, é aquele momento do silenciar, do pausar, do perceber, do observar o que te acontece. Esse é o estado inicial que dá assim o início ao entendimento de onde nasce o Aikido. Nasce no vazio, nasce nesse nada, no nada criativo, no vazio criativo. Um segundo princípio a gente tem chamado é o coração do Aikido, a essência do Aikido, a razão de ser do Aikido, que é o princípio do Awase, que é o desejo sincero de conexão, de harmonia, de integração, de acolhimento, de entendimento de quem é o outro, do que é esse lugar onde eu vivo, com quem eu vivo, e o interesse em estabelecer conexões de harmonia, de cooperação, de camaradagem, de acordo, de entendimento. Ou seja, é a alma do Aikido, essa vontade de gerar campos de harmonia, de gerar relações de harmonia, gerar uma sociedade de harmonia, gerar um empreendimento harmônico. Esse é o coração do Aikido. Um terceiro princípio é o princípio Irimi. Irimi, literalmente, é o entrar. Só que o entrar, ele depende dessa qualidade de percepção, de vazio, de desejo de harmonia, que é ocupar os espaços que ainda não foram ocupados. Ou seja, não é entrar contra alguém, não é a ideia do combater alguém, do lutar contra alguém, mas de ocupar os espaços livres de maneira gentil, de maneira generosa, de maneira empática, mas requer uma percepção do que ainda não foi percebido, do que ainda não foi visto. É nesse vazio onde acontece a criatividade, e onde eu boto o meu corpo, boto minha ideia, boto o meu sentimento nos espaços que estão livres. Ou seja, não existe a ideia do confronto, do choque no pensamento do Aikido. É sempre a colocação em algum lugar que expresse sintonia, expresse sinergia com o adversário, com a adversidade, com a oposição. É nesse lugar onde acontece o Aikido. Um quarto princípio é o princípio do receber. A gente vai chamar aqui do princípio do Ukemi. O que é o receber, Mi é o seu corpo. Então, na prática do Aikido, a gente literalmente aprende a receber, aprende a suportar as quedas, aprende a aceitar a interrupção, a aceitar o fracasso, a aceitar o tombo e incluir as quedas no nosso mapa de vida, que elas vão acontecer. Ou seja, a gente precisa ser treinado no cair, no terminar, no interromper. E muitas vezes é só isso que falta, você saber entender que às vezes as coisas caem, as coisas terminam. E é ok que as coisas terminem. Então é lidar com esse sentimento de aceitação para as quedas, receber as coisas que te acontecem com boa vontade, saber que o jogo não termina, o jogo não acaba, não existe o fim, ou seja, é um permanente movimento. E as quedas e as interrupções devem ser incluídas no nosso mapa como elemento até criativo. Às vezes é nesse ponto da queda que surge uma nova ideia, que surge uma nova solução, um novo movimento, a partir do movimento do receber. Um quinto princípio chama-se Tenkan. Tenkan é também muito presente na cultura, na prática do Aikido, que é a arte de se flexibilizar e soltar o seu corpo, o seu pensamento, para dançar com o que te acontece. Dançar com a diversidade, dançar com as diferenças, seja de gênero, de cultura, de idade, de conhecimento. Você dançar literalmente com o que acontece e não se levar tão a sério, né? Ou seja, não levar tão a sério as próprias convicções, as próprias ideias e estar sensível a perceber qual o convite, qual é o chamado para dançar com o que te acontece. Então, flexibilizar o corpo e tornar-se plástico para se mover no mundo de uma maneira menos rígida, menos tensa, menos dura. Esse é o princípio do Tenkan.
Um sexto princípio, para a gente fechar esses conceitos ou esses pilares, né, da cultura do Aikido, da arte do Aikido, é o princípio Nagari. Nagari é o fluir pela vida, ou seja, algo que requer treino, requer prática, requer aplicação dos princípios anteriores, do esvaziar-se, do desejar a harmonia, da flexibilidade, do saber aceitar, do saber receber, do entrar nos espaços vazios. Tudo isso para quê? Para desfrutar do fluxo da vida com graça, com sabedoria, com inteligência, fazendo da sua vida uma obra de contribuição para o lugar onde você está. E eu associo muito Nagari a ideia de navegar em qualquer mar. Ou seja, o que eu preciso para navegar em qualquer condição climatológica, de águas? O que eu preciso? Eu preciso estar com o meu barco bem equipado, bem balanceado, bem cuidado e pronto para me mover em qualquer circunstância com a mesma naturalidade. Ou seja, eu sei que a tempestade vai chegar, que os ventos vão parar, que os ventos vão aumentar e tudo que eu preciso fazer é estar com o meu barco em ordem. E não tem como controlar esse oceano e esse entendimento de que o fluir pela vida depende só de mim, eu acho que é muito do conceito do Nagari, de entender que os movimentos da vida eles vão acontecer, as tragédias vão acontecer, as glórias vão acontecer e eu sigo com o meu barco por esse oceano. Esse é o sentimento do Nagari, do nagareiro, da fluência, do fluxo e acho que assim a gente fecha esses 6 conceitos que eu espero que sirvam, né, para qualquer pessoa, independente de praticar ou não, que ela reflita, que ela desfrute, que ela explore, né, o quanto ela está disponível o suficiente para o que acontece, o quanto ela deseja de fato sinceramente a harmonia, o quanto ela percebe espaços livres a serem ocupados de modo criativo, o quanto ela aceita as quedas, o quanto a flexibilidade é uma presente, é uma tônica na vida, na sua vida, na minha vida, e o quanto a sua vida é um fluir com graça ou não. Ou seja, esses são os 6 pontos que me interessam e onde eu sintetizo assim essa arte complexa de ensinar, de falar, de explicar, porque ela é basicamente vivencial. Tudo que eu estou falando aqui nasceu da prática, da experiência, do fazer, do errar, do fazer de novo, do continuar fazendo. E a partir dessa experiência, minha mente hoje ela funciona de um jeito muito alinhado com os princípios do Aikido.